afinal de contas, se não tinha muito recurso, né, não tem muito o que fazer. Mas, enfim, está aí a pergunta para vocês. Esse é um tema ético que hoje está mais em voga, mas que ele sempre existiu. O que vocês acham e se a Bíblia fala alguma coisa? Vocês lembram de algum texto na Bíblia que fala sobre eutanásia? Olha, Eu não... posso falar? Sim, Estão patrô. ouvindo? Depois o Eu Roberto. não me Fala o patrô, depois o Roberto. recordo, eu não me recordo de ter visto assim explicitamente um texto sobre eutanásia, mas com certeza esse é um tema que não pode ser dos tempos bíblicos, porque que naquela época eles nem sabiam se uma pessoa estava na hora de morrer ou não. Eles só sabiam quando a pessoa morria depois que a pessoa tivesse morrido. Então, não sei se fazia muito sentido falar em eutanásia naquela época. Outra coisa, eutanásia implica em responsabilidade por desligar os equipamentos que mantêm a pessoa viva, etc. Vocês acham que tinha esses equipamentos na época em que a Bíblia foi escrita? Muito bem. Roberto, Olha, seus comentários. eu desconheço passagem bíblica que fale sobre isso, mas a gente pode chegar a algumas conclusões. A Bíblia enfatiza a vida. Tá? Uhum. Se Uhum. não me engano, hoje só 2 países permitem de forma expressa a eutanásia, acho que a Bélgica e a Holanda. No Brasil é proibida. E se a Bíblia incentiva e defende a vida a ponto de, em alguns casos, as pessoas estão já desenganadas e Deus pode salvar aquela pessoa, então eu acredito que não haja uma permissão para a eutanásia. Muito bem. Gente, eu queria dar boas-vindas aqui para o Posso, Manuel. Eli? Espera aí só um minutinho, patrão, que nós temos uma visita aqui com a gente. Ok. É o Manuel Francisco da Mota. Seja bem-vindo, Manuel. Seu microfone tá fechado, seu microfone, Manuel. A gente não consegue escutar você. Eli, Oi. seu Manuel, eu te convidei, ele era membro da igreja de Matão, está morando em Recife, tá? Tá bom. E ele está participando com a gente. Ah, tá bom. Seja muito bem-vindo, Manuel. Muito obrigado aí pela sua participação na nossa aula. Se você quiser contribuir, eu não sei se você está contribuindo com a gente, Manuel, mas o seu microfone no Meets aí, ele está no mudo, por isso que a gente não escuta você. Não sei se você está nos escutando. Mas bate na tela aí e destrava o microfone, se você quiser contribuir ou participar. Muito bem. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu tenho um exemplo na Bíblia que me chama muita atenção. Para mim é uma referência sobre não eutanásia, né? O contrário da opção humana em encerrar uma vida. Ele é quando Davi ora pelo seu filho. Davi teve um filho e esse filho adoeceu gravemente. E Davi orou e pranteou por esse filho até o último minuto. E quando esse filho vem a falecer, ele lava seu corpo, lava suas vestes e diz: o que eu podia fazer por esse filho, eu fiz, que foi entregar nas mãos de Deus e orar por esse filho. Então, assim, um exemplo de fé e determinação é que Davi mostrou que até o último minuto, na doença grave de um filho ilegítimo, um filho que não foi abençoado por Deus, mas ele intercedeu, ele se humilhou, ele rasgou as vestes, e até o último minuto ele pediu a Deus pela saúde da criança. Uma vez que Deus optou por levar a criança,
ele diz, olha, o que eu poderia fazer, eu fiz, mas Deus optou por levar o meu filho. Uhum. Muito bem. Bom, segundo o Sproul, no livro dele, né, ele fala assim, nós não temos nenhuma passagem explícita na Bíblia que fala sobre a questão da eutanásia. Né? O que ele fala, na verdade, a gente tem, talvez, a passagem mais próxima seja a de Saul. Saul ali já no final da sua vida, quando sofre então uma derrota, ele, sem querer ser humilhado pela derrota que ele sofreu, ou sem cair na mão dos inimigos, pede então para que o seu armeiro lá o mate. Né? E na verdade ele queria, na verdade, assim, uma ajuda para praticar o suicídio. Ele pede assim, me ajude a cair sobre a minha espada. E no final até, mas é algo que o armeiro se recusa a fazer, né? E a gente sabe que ele se recusa a fazer porque na verdade havia aquele Saul, ele era um ungido do Senhor. E segundo a lei, aquele que atentasse contra a vida, né, de um ungido ao Senhor, alguém que matasse uma pessoa que tinha sido ungida por Deus, ela seria condenada à morte. Então, o armeiro, ele se recusa, né? Mais tarde até, e depois ele conta a história de que foi ele que matou Saul, né? Ele conta isso para Davi, e Davi, então, ciente da lei, o manda matar, e ele morre. Mas, de fato, ele não ajudou, e depois ele mentiu mais tarde. Mas é o mais próximo que se chega a uma situação da eutanásia, quer dizer, Saul ali querendo evitar uma questão pior, né? E pede então para que a pessoa o ajude a morrer. Tá? Bem, como nós falamos, em geral, a Bíblia ela defende veementemente a vida. O que em todas as suas passagens, quando ela vai falar sobre a vida, né, ela defende que a vida é santa e a sua santidade. E não autoriza de forma alguma a pessoa dar fim à sua própria vida ou permitir que outro o faça, tá? E não são poucos os casos onde a gente vê que existiam pessoas que estavam sofrendo ou num estado de sofrimento tal que chegaram a desejar morrer, né? Vamos lá, vamos ler 1 Reis 19:4. Eu só estou na dúvida se é a primeira ou segunda Reis. Se alguém puder ler para mim. 1 Reis 19:4. 19:4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Bom, então, Elias, né? Estamos aqui falando de Elias. Elias, após o confronto que ele teve lá com os profetas de Baal, né? E os matou. Depois eles têm então a Jezabel querendo procurá-lo, perseguindo, querendo a sua cabeça, né? E de tanto fugir de Jezabel, de tanto se esconder e tudo mais, chega a um estado tal de sofrimento que pede para que Deus chega, né? Eu quero morrer. Vamos lá em Jeremias 20:18. Versículo 18. Porque saí do ventre materno. Desculpa, patrô, desculpa, leu 17. Pois não.
Lê o 17 e 18. Porque não me matou Deus no ventre materno, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno tão somente para vir trabalho e tristeza, e para que se consumam de verdade, de vergonha os meus dias. Muito bem. Então nós estamos vendo aí Jeremias, né, o profeta chorão, assim que era conhecido Jeremias, né? Porque realmente Jeremias profetizou numa época muito difícil, né? E em função até da sua muito bem, Manuel. Agora a gente consegue escutar você. Então Jeremias Jeremias, em função da sua função, da sua responsabilidade, né? Ele não foi ouvido, não foi permitido que ele casasse, não foi permitido que ele tivesse filhos, para que ele cumprisse, então, a sua missão. E Jeremias sofreu muito com isso, né? E ele era zombado pelos amigos, ninguém acreditava nele, porque ele estava profetizando o castigo de Deus que viria através do cativeiro na Babilônia, né? Então, Jeremias passou por dificuldades tremendas na sua vida ali, né? E chega aí ao ponto de ter se arrependido de ter nascido, né? A ponto de querer morrer, tá? Êxodo 32, 32. Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Moisés, Então, intercede pelo povo. Moisés lá intercede para o povo e vê também o povo em pecado, tudo mais, e pede então você, me mata, né? E por último, vamos ler Jó 3:11. Se alguém puder ler. Jó 3:11. Jó 3:11. Porque não morri eu na madre, porque não expirei ao sair dela. Pois é. Semelhante, engraçado o texto de Jó, semelhante ao texto de Jeremias, né? Mas enfim, também um tal sofrimento que chega a desejar morrer, ou melhor, nem ter nascido. Tá? Então vejam, não são poucas os exemplos bíblicos em que a gente vê algum santo aí em dificuldades com a sua vida, ou seja por perseguição, seja por tristeza, seja por decepção, que chegaram a desejar o fim da sua vida. E em nenhum desses casos, né, nós podemos identificar que houve uma autorização de Deus para que essa pessoa pudesse, então, dar cabo na sua vida. Né? Então, veja, eu coloquei aqui um texto do Sproul aqui, né? O padrão da Bíblia parece nos ensinar que não estamos autorizados a ativamente destruir a vida humana, mesmo que seja para dar fim a uma vida miserável. Tá? Agora, tanto o Sproul quanto o Augustus Nicodemos, eles falam que eles precisam separar. Existe uma eutanásia ativa e existe uma eutanásia passiva. Então, quanto à eutanásia ativa, aonde a pessoa, então, vai dar cabo da sua vida através, sei lá, de cometer suicídio ou de uma injeção letal, ou que a pessoa, sei lá, pede para um médico, então, que esta é uma questão. Agora, quanto à eutanásia passiva, então, é possível permitir que uma pessoa morra naturalmente e morrer com dignidade? Ou seja, estando a pessoa, então, num caso terminal,
né, que ela decida, então, não tomar determinados medicamentos, não fazer, por exemplo, uma quimioterapia, ou tomar a decisão assim, ó, eu não quero ser mantido vivo através de aparelhos, né, numa vida vegetativa. Eu acho que se eu chegar nessa situação, né, onde eu só dependo dos aparelhos para viver, e os aparelhos vão me mantendo vivo apenas como um vegetal, eu quero ter a opção de não usar os aparelhos. E eu quero ter a opção de renunciar a um tratamento, para que a vida siga o seu curso natural, né? Tanto o Sproul quanto Augustus Nicodemos, veja, a situação é complexa. É preciso identificar realmente em que situação se encontra a pessoa. Mas eles acham que, quanto a isso, não há condenação. Afinal de contas, como o patrão falou, né, é, antigamente, e no tempo bíblico, nem existiam todos esses recursos para que se mantivesse a pessoa viva durante muito tempo, né? Então, eu gostaria então que a Débora, que está levantando a mão, já falasse, e depois a Camila pudesse nos dar aí um parecer jurídico, né? Se a lei no nosso país, se ela consegue dar algum tipo de suporte para isso. A Débora também, se tiver sua opinião, né? Na medicina, basicamente é o seguinte, um paciente em estágio terminal ou que já tem um diagnóstico selado, que não está mais tendo recurso na medicina de contínuo, ele mesmo não pode assinar nenhum tipo de papel dizendo que ele opta por não ser entubado, né? Uma vez que ele entrar em parada cardiorrespiratória, que ele não quer ser entubado. A família tem que levar 3 testemunhas e levar num cartório oficializar, que se a pessoa evoluir mal e precisar ser entubada ou precisar ser reanimada com reanimação cardiopulmonar, a família está ciente e optou por não fazer esse tipo de interferência. Então, assim, não é o próprio paciente, porque ele pode estar numa depressão profunda. Ele mesmo não tem esse cunho de assumir essa responsabilidade. Eu quero entregar, porque a pessoa terminal passa por um momento de confusão, de muita depressão, mas a família, assumindo isso como membros tecnicamente razoáveis, eles assinam e orientam o médico, falou, a gente está com a carta, a gente não quer que faça nenhum tipo de intervenção radical. Então, a gente escreve no prontuário SPP, a gente põe, tem um carimbo vermelho, um selo vermelho, agora eu nem sei, acho que é um adesivo vermelho, que é SPP, se parar, parou, entendeu? Então, assim, se parar, se a pessoa parar o coração dela, não é para fazer nada. Então, já tem essa autorização SPP, se parar, parou, tá? Legal. Muito obrigado, Débora. Bom, então é isso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, né? Mas eu acho que a resposta para mim do Sproul e do Augusto Nicodemos é bem coerente, né? Assim, olha, você dá cabo da sua própria vida, realmente a Bíblia, né, não permite, não existe base para isso. Mas você seguir com a vida de uma forma natural, para que você acabe morrendo, querendo evitar que seja prolongado o seu sofrimento através de maneira artificial, Sim. A Camila vai fazer algum comentário? Oi, bom dia. Então, com relação a isso, eu não tenho muito conhecimento. Eu creio que fico com o que a Débora colocou. A pessoa, pelo que eu compreendo, ela tem que estar nas plenas faculdades mentais dela para poder dispor sobre isso, né? Eventualmente, mas exatamente como a Débora colocou, num momento desse, a pessoa não está, geralmente, em condições de fazer isso. Então, é necessário que pessoas próximas que testemunharam que esse era o desejo dela, possam deixar isso, colocar isso num documento, e esse documento é aceito para fins de não prorrogar o sofrimento, né, da pessoa, não utilizar métodos aí para prorrogação aí do tratamento, né, mas é um assunto bem delicado
realmente não tenho, não cheguei a me aprofundar, a ler sobre esse assunto, assim, vi muito rapidamente na época da faculdade. Tá ótimo. E Roberto, alguma coisa para a gente? Existem algumas palavras pouco usuais. Nós temos ortonásia, tá? E distanásia. A distanásia é quando você, como a Débora bem colocou, você prolonga a vida daquela pessoa de uma forma artificial. Algo que aconteceu com a minha mãe. E a ortonásia é quando você dá à pessoa, ao indivíduo, o direito de recusar tratamento extraordinário. Você é um paciente terminal com câncer, quase não tem mais chance de sobrevivência, então a ortonásia dá direito a ele de recusar tal tratamento. Tá? Só que no ordenamento jurídico brasileiro não existe legislação específica para isso. Em geral, a eutanásia, não importa em qual dessas modalidades, ela é tipificada como crime. Mas se a pessoa agiu por forte emoção, por ser um familiar, ou pelo o grau de dor que o paciente está tendo, o juiz pode levar isso em consideração e diminuir a pena dessa pessoa de 1/6 a 2/3. O juiz vai analisar isso. Então, existem essas modalidades diferentes, mas que a legislação do país não tem nada específico que permita. É isso. Muito bem, gente. Muito obrigado aí pela Eli, contribuição de vocês. eu tenho dúvida, assim, na verdade é uma pergunta, né? Porque, bom, Deus tem um plano para cada um, né? E então, por exemplo, numa questão dessa pessoa não querer que se faça os procedimentos, por exemplo. Uhum. Mas não seria do poder de Deus, mesmo com todos esses procedimentos, essa pessoa vir a falecer, se isso fosse a vontade de Deus, não importa o que, sei lá, se ela for entubada ou se fizessem todos os procedimentos médicos, se esse for o momento da pessoa. E olhando pelo outro lado, às vezes a família passar por isso, né, de ter essa pessoa entubada, venha trazer algum ensinamento ou alguma questão que Deus esteja colocando para essas pessoas. Então, eu fico em dúvida até sobre essa questão da pessoa optar, sabe? Eu tenho dúvida em relação a isso, assim. Se não é melhor deixar que os médicos façam o seu trabalho no melhor possível, né? E Deus haja. Se esse melhor possível não for suficiente, Deus vai responder com óbito, por exemplo, né? Agora, se for para a pessoa ficar ali mais um tempo, enfim, não sei, eu tenho essa dúvida, assim. Por isso que é difícil, né? Mas, enfim, a gente entende que se a pessoa deixar seguir o curso natural da vida, né? E ela optar por não fazer um tratamento porque às vezes o tratamento, a gente tem casos, tive casos na família, né? Sempre tem alguém tem casos desse tipo que é assim, olha, nós vamos tentar prolongar para dar qualidade de vida, ou nós vamos poder prolongar aí para poder. Então tem casos até que o médico diz assim, ó, não adianta fazer a quimioterapia, porque os efeitos colaterais são tão fortes, tão duros de a pessoa conviver com ele, né? Em alguns casos, né? Que a melhora vai ser tão pequena ou praticamente insignificante que não faz sentido nenhum, né? Mas aí a gente não estava deixando de acreditar num milagre, por exemplo? Quantos a gente vê? Eu não sei, meu pai teve um câncer de pâncreas, né, que é agressivíssimo, ele morreu em 1 mês e meio, por exemplo. E a quimioterapia tinha exatamente essa indicação, né? Eu trabalhei na Roche, em estudos de oncologia, eu sabia que não fazia efeito algum. Mas eu pensei e refleti, quem sou eu para tirar a esperança de um tratamento ou de mesmo, eu não sei o que vai acontecer. De toda forma, eu acho que, bom, a opção do paciente, primeiro, eu deixei para o meu pai, né, não interferi nisso. Mas quem somos nós para, de repente, dizer, não faz essa quimioterapia, né? Não sei, assim, eu sei que é delicado, mas eu tenho essa dúvida, assim, carrego mesmo nesse sentido. Eu sei que cada caso é um caso, né? Mas se Deus agisse
e fosse curado? Não sei. Mas Deus pode agir, e para ele agir, ele não precisa nem dos aparelhos, nem do medicamento, nem dos médicos, né? Se ele quiser agir, e se assim for o desejo dele, ele vai agir. O que o Augusto Nicodemos fala, assim, se existe uma coisa que a gente pode fazer, é orar para que Deus nos livre de uma situação como essa. A gente pode pedir a Deus que nos livre de uma situação onde a gente possa ter que decidir se a gente pode ou quer viver ou não, porque isso não é uma situação agradável para a pessoa poder viver, né? Então, é assim que o Augusto Nicodemos termina a explicação dele a respeito da eutanásia, né? Assim, peço a Deus para que você não se depare com essa situação. Tá bom? Gente, vamos. Uma coisa interessante, né? Que até na mitologia grega, né? Para quem lembra da história do Prometeu, né? Prometeu foi condenado ao terrível castigo de ter seu fígado comido né, durante o dia, e para tristeza dele, o fígado dele durante a noite era regenerado, né? Então, assim, ele queria morrer logo, né? Seria melhor para ele que ele morresse logo, que não houvesse a sua regeneração. Mas veja como na mitologia grega já se tratava essa questão de um castigo tão duro, tão cruel, que a pessoa, então, não morria. Muito bem. Se tivermos, então, segunda pergunta, se tiver no caso de uma pessoa com doença terminal, né, quem deveria tomar a decisão de quando desligar os aparelhos? Essa foi a pergunta feita por Sproul. No caso de uma pessoa com doença terminal, quem deveria decidir quando desligar os aparelhos? A pessoa já não tem mais condição, vamos colocar nesse caso aqui, né, porque a pessoa já está lá, né, numa situação vegetativa. Eli? Oi. Eu acho que nesse caso, os médicos é que têm que resolver a situação, porque eles é que têm o controle ali, como o paciente está passando, então eles é que têm que chegar a uma conclusão de que não tem nada que fazer, a pessoa está sofrendo, a família está sofrendo também, porque você saber que uma pessoa querida não tem retorno, bom, não tem retorno porque, perante os homens, porque perante Deus nada é impossível, mas vai passando muitos tempos. Nós tivemos uma vizinha aqui, que era o caso, o marido dela tinha um câncer de pulmão muito avançado, estava na UTI, os médicos já tinham avisado a família para preparar tudo, e ele viveu durante 15 dias. Aí, ele não reagia. Eu acho que os médicos chegaram à conclusão de que não adiantava fazer mais nada. Não sei, porque perante Deus não há impossível. Então, fica muito difícil para a família decidir. Agora, para os médicos que estudam, que estão em contato com os doentes, eu acho que eles podem tomar essa decisão. Fala, Edir. Depois a Débora. Vou falar com a Débora. Como fica você numa situação dessa, Débora? Passa a bola para você, e você que tem que definir. Deu para ouvir o que eu falei? Deu, nego? Deu para ouvir? Deu sim, dona Ivani. Ô, mãe, fecha o microfone agora que está dando eco. Isso, obrigada. Bom, vamos lá. Tecnicamente, na UTI, a gente tem alguns parâmetros em que a gente pode dizer se a pessoa está viva ou morta. Então, é o que a gente chama de morte cerebral, tá? Então, a gente tem 10 testes que dizem que o corpo está sobrevivendo, mas a morte cerebral. Então, nessa fase, é doação de órgão só. Então, é questão de você comunicar à família, o paciente já está em morte cerebral,
e você já tem autorização para desligar os aparelhos. Isso é técnico só. Agora, existem pacientes que não estão em morte cerebral, então, tecnicamente, não tem embasamento legal para você desligar os aparelhos, mas eles consomem, por exemplo, hoje em dia tem o pagamento dos convênios, eles consomem drogas caríssimas, ficam com infecções e consumindo antibióticos altamente caros, geralmente infecção hospitalar, osteomielite, e não tem retorno, mas ainda não existe a morte cerebral, tá? Esse limiar, hoje, a gente só tem embasamento técnico se houver morte cerebral. Enquanto ele não tiver determinado os 10 fatores de morte cerebral, a gente não tem autorização jurídica para desligar aparelho nenhum, para inclusive minimizar medicamentos, porque às vezes você corta um antibiótico, a infecção toma conta e foi Deus que levou. Então, assim, enquanto tiver um protocolo de tratamento, a gente tem que continuar tratando, tá? A gente sabe que alguns hospitais, pelo custo do paciente, pelo avanço, chegam à conclusão entre eles de que aquilo já não tem mais solução, mas essa decisão não é uma decisão jurídica, isso aí é pelo prolongamento, pelo custo do paciente, eles colocam para a família, falam, olha, isso aqui já não tem mais jeito, então entra numa decisão conjunta, mas tecnicamente só morte cerebral. Muito bem. Alguém abre para nós, então, lá em Provérbios 11, 14. Alguém achou aí? Pode ler? Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Na multidão do conselho há segurança. Então, o Sproul entende que a decisão deve ser tomada em conjunto, com pelo menos 3 pessoas. Ele diz, Sim. o pastor é uma pessoa fundamental na participação dessa decisão, porque ele pode, através da sua, através da sua bagagem teológica, né, e também da sua capacidade de suportar espiritualmente a família, poder conduzir este momento que é tão difícil para uma família tomar uma decisão como essa, né? Então, veja que nós estamos falando no caso onde é desligar o aparelho, não tem mais situação, não é uma decisão sobre eutanásia, é uma morte cerebral, onde existe amparo já jurídico, né? Além disso, né, esse pastor pode ajudar, então, com o apoio da família, afinal de contas, a família também é quem pode ajudar na decisão, né? Ou tem que haver um consenso com a família, e também com o médico. Afinal de contas, vai precisar, obviamente, da questão técnica, né? Qual é a situação real, né? Se tem a morte cerebral realmente, né? Então, veja, o Pro entende que quem deve tomar decisão não é uma decisão para ser tomada sozinha. Então, a opinião dele, né? Estão falando aqui das questões quando envolve a questão espiritual, né? A família está preocupada, quer tomar uma decisão, então que se tome a decisão em conjunto. Tá bom? Oi, patrão. Nós fizemos uma pequena confusão aqui com os equipamentos para demonstrar aquilo que nós já falamos no começo. E o que aconteceu foi o seguinte, eu andei perdendo os pedaços. Eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Tá, eu não estou me vendo, mas essas questões que estão sendo conversadas e estudadas hoje, elas são, ainda bem que a gente tem a Bíblia aqui para mostrar para a gente
que a nossa vida está na mão de Deus. Quer dizer, no maior número de exemplos dados na Bíblia, a pessoa pedia para que Deus a levasse, e não que qualquer outro evento. Mas essas questões são éticas. Por exemplo, o suicídio, o aborto, e agora a eutanásia, e provavelmente existem mais algumas situações que a gente, o máximo e a única coisa que a gente pode fazer é que Deus não nos coloque um pouco nessa situação. Isso. É que Deus não nos coloque diante de uma situação como esta, de ter que decidir, seja pelo aborto, seja pelo assassinato, seja pelo cara que se joga da janela para morrer. Então, parece que a legislação ela não é muito rígida em relação a essas coisas. Acaba sempre dependendo da decisão de alguém. Por exemplo, quem é alguém, qual é o juiz que está lá no topo da hierarquia, que é capaz de dizer se você deve ou não praticar a eutanásia para sua mãe ou para o seu filho? Eu acho que é o melhor mesmo. A gente fala assim, olha, fazer como a maioria dos personagens bíblicos. Ó Deus, seja feita a tua vontade. E a gente não tem que assumir esse papel aí. Eu sei que, às vezes, os médicos, os juristas, todo esse pessoal, às vezes, cai diante de uma situação dessa que ele precisa decidir. Mas eu espero que não seja eu. Perfeito, patrão. Muito bem, gente. Então vamos para a terceira pergunta. Essa é uma pergunta que tem muito mais sentido no âmbito dos americanos, né? Porque lá existe a pena de morte. Mas às vezes a gente discute essas questões aqui e seria interessante a gente saber qual é a posição da Bíblia, né? Que a pergunta é qual deveria ser a posição cristã em relação à pena de morte. Aí, vocês são contra ou vocês são a favores da pena de morte? Eli, Roberto. o que eu gosto é que você toca no ponto central. Porque a sua pergunta foi qual a posição do cristão, certo? Porque se o cristão pode morar num país que autorize, que permita a pena de morte, e o cristão pode morar num país como o Brasil, em que proíbe a pena de morte. Aí é importante isso. Perfeito. Qual é a opinião do cristão, independente do país em que ele esteja morando? Eu, particularmente, sou contra. Pode dar os seus argumentos, Roberto? Olha, apesar de que muitas vezes, no calor da emoção, a gente diz, eu quero que fulano morra, mas no íntimo eu sou... no íntimo eu sou contra. A nossa Constituição, no capítulo 15, tem uma linha lá que proíbe a pena de morte no Brasil, tá? A não ser, aí abre uma exceção, em caso de guerra, tá? Mas aí a gente vai voltar ao ponto da primeira pergunta. A vida é o bem supremo. Então, se eu não tenho condição de criar a vida, por que eu teria poder de acabar com ela? Então, eu defendo que só quem tem o poder para criar teria o poder para destruí-la. Então, apesar de que muitas vezes algumas pessoas cometem atrocidades, a gente diz, esse cara merece morrer, mas no íntimo, eu acredito, eu defendo e creio que só Deus pode fazer isso. É isso. Ok.
Alguém mais concorda com o Roberto ou tem argumentos contrários? Ou tem um posicionamento contrário? Ou que não tem posicionamento, mas tem algum comentário ou alguns argumentos que te deixam na dúvida? Concordo com o Roberto. Acho que só Deus tem o poder de dar a vida, né? Muito bem. Êxodo 20, 13. Êxodo 23. Enquanto nós procuramos, posso só falar algo para o professor Patrocínio? Não matarás. Não matarás. Matarás. Né? Agora vamos ler Êxodo 21, de 12 a 23. Vira a página aí. Êxodo 21, de 12 a 23. Logo depois do Êxodo 20, do não matarás. Quer que eu leia? Posso continuar? Pode continuar, Débora. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitir caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiando-se no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com vara o seu escravo ou a sua escrava e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa que ela aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinaram. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida. Então, muito bem. Logo depois do mandamento do não matarás, existe aí uma longa, depois 21, 22, 23, são as leis que estão regendo o povo, né, que tinha acabado de sair do Egito, né, e estão dizendo que havia, então, já a pena de morte. Em alguns casos, né, em que está instituído que se você matar uma pessoa de forma premeditada, de modo deliberada, ou se você cometer o crime, como nós vimos, é um crime hediondo, que está no nosso, é um sequestro, né, e se a pessoa for pega na tua mão, né, você vai ser morto. E aí? Pena de morte ou não? Nós não temos muito tempo, eu vou seguir porque a questão é bem interessante, né? O Sproul, ele diz uma coisa assim, ó, é preciso separar o que é um homicídio culposo, aí a Camila também pode nos ajudar, o Roberto, né? Do homicídio doloso, do homicídio premeditado, daquele que certamente de forma planejada, né, pretendeu acabar com a vida de uma pessoa. Bom, ele fala que quando quem argumenta aí contra a pena de morte, né, vai usar alguns argumentos, como do tipo assim, a vida humana, e não deixa estar errado, tá? A vida humana é muito preciosa, e ninguém deve atentar contra ela, né? E que também o fato de que mesmo o mais terrível assassino pode se arrepender e pode ser redimido, né? Como nós vimos no caso do
ladrão na cruz. Né? E que a pena de morte, ela não causa a dissuasão. Quer dizer, a pessoa não deixa de cometer um crime porque aquele crime a pessoa pode ser condenada à morte. Então, ela diz que o efeito da dissuasão da pena de morte, no final de contas, ele não acontece. E eles olham com dados dos Estados Unidos, que vê, olha, nos estados, né, nos Estados Unidos, onde a pena de morte existe, não existe menor criminalidade ou não existe um índice menor de crimes bárbaros, porque a pessoa, foi praticar o crime e antes de praticar pensou, nossa, eu não vou fazer isso aqui porque eu posso ser condenado à morte. Né? Então as pessoas usam basicamente, né, esses três argumentos aqui. Tá? Mas o que o Sproul fala? Né? Que na verdade, olha, nós lemos os textos aí de Êxodo, né? Mas eu gostaria de que alguém abrisse em Gênesis 9:6. Alguém pode ler? Gênesis 9:6. Capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja, então, Gênesis 9, estamos falando lá bem no início, né? Então, muito antes aí do povo no deserto, né, já existia a lei que dizia que a vida é muito importante, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a vida é muito preciosa para Deus. E, segundo a opinião do Sproul, a vida é tão preciosa para Deus, mas tão preciosa para Deus, que aquele que atentar contra a vida deve pagar com a sua própria vida. Gente, vocês estão me escutando ou travou aqui? Eu estou ouvindo. Ah, tá bom. Deu uma travada aqui na minha tela. Então tá bom. Então, veja, o Sproul defende a ideia de que, para quem argumenta que a pena de morte para causar dissuasão, né? Assim, a pena de morte não é para causar dissuasão, não é para ter um efeito colateral, ele é um castigo. E é para você pagar pelo crime que você cometeu. Então, o Sproul termina o seu texto respondendo em relação à pena de morte, dizendo que Deus não apenas permite a execução, mas ordena a execução. Então, o Sproul, ele é bem radical, dizendo que Deus ordena a execução daquele que atenta contra a vida, tamanha é a importância da vida humana para Deus. Mas a gente poderia dizer o seguinte, nós lemos diversos textos no Antigo Testamento, né, onde viviam debaixo da lei, mas viviam debaixo da graça, né, no Novo Testamento, depois com Cristo, com os apóstolos, né, poderia mudar essa opinião da questão da morte, né, mas muito bem, vamos ler lá em João 19, 10 e 11. Aí, quando alguém abre para nós aí em Atos 25, 10 e 11 também. Então, alguém abre no João 19, 10 e 11, e outra pessoa em Atos 25, 10 e 11. Eu abri em Atos. Pode ler, Roberto, então. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes.
Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada das coisas que esses me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então, muito bem. Paulo, essa aí é a continuidade do julgamento de Paulo, né? Paulo tinha se colocado diante do Sinédrio, né? E lá ele vendo que os judeus o acusavam, mas de forma meio que injusta, e sem ter uma grande acusação, mas queriam que ele morresse, né? Paulo então apela para que ele fosse ser julgado por César. E depois tem toda a viagem dele, que ele vai de barco até o barco quase naufraga e tudo mais, e aí ele chega então lá diante em Roma para que você fosse julgado, e aí Paulo diz assim, então olha, se eu cometi algum erro, algum crime que seja o crime de morte, não me recuso a morrer. Bom, antes da gente concluir, João 19, versículos 10 e 11. Vai ler, Dir? Pode ler? Pode. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade te terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, muito bem. Então, a gente está vendo aqui que no Novo Testamento, esse é o trecho de Jesus já à beira da crucificação, né? Onde, então, o povo decide soltar Barrabás e não a Jesus, e Pôncio Pilatos ali até tentando fazer com que Jesus se defendesse, para que ele pudesse livrá-lo, porque ele estava preocupado que o sangue de Cristo caísse da morte de Cristo caísse sobre as suas mãos. Então Pilatos até diz assim, ó, poxa, você sabe que eu posso te salvar, mas eu também posso te condenar à morte de crucificação, quer dizer, eu estou te condenando à morte. Então, veja, Novo Testamento, eles estão vivendo sob o governo de Roma. E a lei, que é onde impera sobre eles ali, é a lei onde há a pena de morte. É possível que se seja condenado à morte. E o apóstolo Paulo e Jesus Cristo estão vivendo diante dessa lei. E qual é a posição deles diante dessa lei? Em algum momento eles questionam a lei? Em algum momento eles se pronunciam contra essa lei? Não, pelo contrário. Eles reconhecem que esta é a lei, que esta é a lei instituída, e Paulo diz, eu só quero que algo que seja justo. Se eu cometi isso, que eu seja condenado à morte. Não vou me negar a morrer, né? E a mesma coisa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, inclusive, diz, né, que esta autoridade que você tem é uma autoridade que você só a tem porque Deus a permitiu que você tivesse. Mas Deus reconhece a autoridade que Pôncio Pilatos tinha de aplicar a lei romana e que nessa aplicação da lei romana que ele fosse morto, ainda sendo inocente. Mas no caso de Cristo é para que se cumprisse então o plano de Deus. Mas então a gente consegue observar, mesmo no Novo Testamento, que diante de uma lei aonde há a pena de morte, né, o cristão deve seguir a lei. Tá? Só para colocar este último posicionamento, né? Este último posicionamento, ele é um posicionamento menos radical do Sproul, né? Que o Sproul acha que deveria haver realmente a pena de morte. Este é um posicionamento do Augustus Nicodemos, né? Onde ele diz que o cristão não deve se opor à lei aonde ele estiver vivendo. Se ele está vivendo num país onde há a pena de morte, ele deve aceitar as leis daquele país. Né? E não há na Bíblia nenhuma, já vai, Débora, nenhuma condenação em relação a isso. Tá bom? Débora? Não é, vocês sabem, não é muito a minha praia, mas eu fico pensando no coração do homem que produz as leis. Então, assim,
eu não sei, não conheço a legislação dos Estados Unidos, o que leva uma pessoa à pena de morte, mas eles têm que estabelecer parâmetros bem rigorosos, bem sistemáticos nesse sentido, eu desconheço. Mas eu imagino aqui no Brasil, se começar a haver uma legislação que permita a pena de morte. E a gente sabe que o judiciário aqui no Brasil, ele é interrogado, eu não estou discordando do judiciário, mas aí você tem que assumir uma legislação que seja realmente fiel à lei que foi estabelecida. Então, assim, essa permissão, essa abertura também tem que ser muito rigoroso no que é indicado para pena de morte. Porque se depender do coração humano, da maldade dos juízes, ou de circunstâncias, eventualmente coisas políticas, a gente sabe que o coração humano é falho, é muito fluido. A gente não pode permitir que o homem determine o que vai para a pena de morte ou não. Eu não sei nos Estados Unidos, mas eu peço a Deus que isso nunca venha acontecer no Brasil, porque nossos juízes, eles vão ter que enfrentar situações difíceis. Mesmo nos Estados Unidos, né, o Sproul começa a resposta para esta pergunta dizendo que mesmo nos Estados Unidos seria necessária uma revisão das leis. Afinal de contas, a gente também observa alguns erros, ou às vezes algum vício, né? Aqui no Brasil, a gente vê que os poderosos, né, aqueles que têm condições de ficar discutindo nos tribunais as suas condenações, os seus casos, e ficam postergando isso e postergando, eles acabam sendo praticamente ficando impunes, né? Ou porque o crime prescreveu, ou porque então a gente fica muito reticente para ver, porque tem muita injustiça no nosso país, né? E a justiça, ela favorece, a gente vê, né? Favorece demais aqueles que têm muito poder. E nós estamos vivendo, como o Patrocínio falou até no começo da aula, quando a gente estava conversando antes de iniciar a aula, né? Sobre a questão das notícias, e as notícias hoje em dia nos fazem duvidar até do STF, né? A gente não consegue saber exatamente o que rege a decisão dessas pessoas, né? Afinal de contas, mudam de posição, como trocam de roupa, e decisões que eram para prolongar por muito tempo, né? Vamos falar aqui o caso da prisão de segunda instância. Não quero afirmar que é uma questão casuística, né? Mas veja, quer dizer, haviam dado uma posição disso há menos de 2 anos atrás, e em 2 anos eles mudam. Assim, não quero fazer nenhuma suspeita sobre eles, mas é difícil da gente acreditar de que estão agindo realmente por querer a justiça. Que liberam os políticos com uma facilidade tremenda, de pessoas que roubam o povo, têm maior tipo de provas. Então, eu também ficaria muito reticente na questão da pena de morte no Brasil, porque, no final de contas, a chance de a gente cometer mais uma injustiça social seria grande. E também acho que essa não é um assunto para a gente debater em 15 minutos da nossa aula da escola dominical, né? Então a gente não faz uma análise muito profunda aqui, o que a gente fez aqui é uma posição cristã, né? Então não é uma intenção de mudar a opinião de ninguém. Então só colocando aqui a resposta então do Sproul e também a resposta do reverendo Augusto Nicodemos, que trazem estes linha de pensamento para esta pergunta, tá bom? Mas não temos aqui a menor pretensão de encerrar uma discussão sobre o assunto, né, de colocar uma pedra sobre ele, muito menos de em 15 minutos tentar trazer uma conclusão. Alguém quer contribuir com mais algum comentário, mais alguma opinião? Podemos encerrar.
E eu quero dar uma palavra Posso final. dar uma sugestão? Então é o patroa e o Roberto. Uma palavra final. Roberto. Não, professor tem Então, primazia. pode falar, Roberto. O senhor, é o seguinte, quando a gente fala sobre pena de morte, acho que um assunto que é interessante discutirmos depois, que envolve isso, é legítima defesa. Ah, sim. Porque durante uma legítima defesa, a gente pode matar uma pessoa. Perfeito. Então, não vamos começar agora, porque senão vai prolongar demais. Ok. Só quero lembrar também que as leis mudam conforme o caminhar da história. Quando houve a libertação dos escravos, era uma lei que pudesse haver escravos. A lei foi mudada. Então, as leis mudam. E eu concordo com o Roberto que a gente precisaria de mais tempo para falar sobre esse assunto, porque é muito perigoso ensinar o Velho Testamento pensando que o Velho Testamento foi escrito para os dias de hoje. Então, seria melhor a gente, numa próxima ocasião, voltar a esse tema e falar isso com mais cuidado, com mais tempo também. Tudo bem. Ok. Alguém mais? Não? Então tá bom, gente. Eu vou só pedir pro... Deixa eu Edir aqui. Edir, você não pode, então, orar por nós? Para a gente encerrar, então, a nossa aula? E até domingo que vem. Tá bom? Ok. E, só para lembrar, nós temos a feijoada, o drive-thru de feijoada, tá? Que será no sábado que vem. Tá bom? Se alguém tiver interesse ainda em encomendar, é até quarta-feira, tá bom? Porque quinta-feira a gente vai fechar as compras e tudo mais. Então, encomendas até na quarta-feira. Com a Maria José lá. A Zezé tá levantando a mão. Tá? Encomendas com a secretaria. Pode ser comigo também. Eu prefiro que seja com a Zezé, porque depois fica mais fácil de compilar. Mas, se tiverem dificuldade e quiser fazer aqui comigo, fiquem à vontade. Pelo WhatsApp, né, Zezé? Ótimo. Pode ser por WhatsApp também, tá? Tá bom. Edir, ora para nós então, Edir. Ok. Senhor, nós te louvamos. Ok, vamos lá. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graça por esse momento que podemos ter a participação na escola dominical, de estudo da tua palavra, e que o Senhor esteja nos capacitando, nos orientando, Pai, para que tudo aquilo que nós discutimos possa ser aplicado no nosso dia a dia. Te louvamos pela vida de cada um, Senhor, que esteve aqui participando, especialmente pela vida do Senhor Manuel e toda a sua família, que está lá em Recife, e que para nós é um privilégio de estar aqui participando conosco, Pai. Nós te louvamos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom domingo a todos, gente. E até semana que vem. Obrigado para vocês também. Um abraço. Um abraço a todos. Abraço, Senhor Manuel. Bom domingo.